Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyoyo Naha Prachodaya Om Bhurbuva Swaha Tat Savituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyoyo Naha Prachodaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Haribô, Haribô, Haribô. Mais um dia aqui para dar uma aulinha do Bhagavad Gita. Que o Senhor Krishna, como o Senhor Vishnu, nos ilumine, né, de dentro do coração, para que possamos usar as nossas palavras de modo edificante, iluminante, que todo mundo possa receber as bênçãos completas da Suprema Personalidade de Deus, que está em nós, né? Estamos em Deus, Deus está em nós, nós estamos todos interagindo nessa energia material, nessa base divina. Nessa base divina, naturalmente, usamos, né, a sabedoria de Deus para edificar a nossa evolução. E o Bhagavad Gita nada mais é do que uma forma, né? O conhecimento, a sabedoria, é uma forma que Deus usa para se apresentar para nós. De modo que quando você lê o Bhagavad Gita, entendendo que as palavras de Deus não são diferentes de Deus, porque foi o absoluto que as falou, essas palavras se tornam absolutas. É claro que a nossa mente, né, chamada relativa, tentando entender o caráter absoluto das palavras, pode haver muita manipulação, interpretação ou relativização daquilo que é a presença de Deus através das palavras. De modo que temos que ler com os olhos, né, espirituais. Assim, né, por isso que aqui Srila Prabhupada, que dá o significado de cada verso do Bhagavad Gita, sendo ele um devoto puro de Deus, estando realizado em Deus, estando vivendo na verdade de Deus, naturalmente Srila Prabhupada, quando ele dá o significado aqui, ele vai dar o significado completamente nítido, de acordo com a transparência de Deus dentro do coração dele. Então Krishna fala os versos do Bhagavad Gita e naturalmente, né, os devotos puros, no qual aqui nesse Bhagavad Gita especial, Srila Prabhupada, que foi escolhido por Krishna para vir disseminar o Bhagavad Gita dessa forma onde a revelação pessoal de Deus
nessa forma, né, de Sri Krishna, que a gente vai entender depois que realizar essa comunhão interna com ele, vem aqui e nos dá o significado, né, mais inteligível de acordo com a época que ele veio passar essa maneira de entendermos com a nossa inteligência aquilo que Krishna está falando, né, dentro de um aspecto absoluto. Na medida que você evolui a sua consciência, na medida que seu amor vai despertando por Deus, esses versos do Bhagavad Gita vão se tornando a expressão viva de Krishna. Assim, quando você canta, né, o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, quando você contempla os passatempos de Deus, quando você medita na forma de Deus, tanto na forma do Senhor Vishnu, no seu coração, quanto na forma de Krishna, que você pode meditar também em Krishna lendo os passatempos dele. E aí tudo isso vai criando uma consciência que vai se expandindo nesse sentido de compreender realmente a natureza absoluta de Deus. Você tem que entrar na potência interna de Krishna para entender as coisas, né, ligadas a Krishna, que chama Krishna Katha, tópicos de Krishna. E, na verdade, né, essa necessidade de compreensão intelectual ou mental, que se apresenta na forma de perguntas e respostas, e isso é natural na forma humana, ter essa curiosidade para compreender Deus, quando você está situado no plano espiritual, essas respostas elas já são dadas num nível além de palavras. É uma intuição, é uma iluminação. Por isso que a gente chama Buddhi Yoga, a união com Deus através da inteligência. A inteligência é esse instrumento em nós que é a luz, né? É como se fosse o Buda em nós, o Cristo em nós, que ele consegue se conectar com Deus. Por isso que Cristo significa ungido. Nós vamos nos unir com Deus através de uma unção, né, da inteligência, da intuição, e aí você vai compreender as coisas do absoluto com esse corpo superior ao corpo mental e intelectual. Mas a maioria das pessoas vai ter que começar com o corpo intelectual, a entender Deus. E compreendendo a sabedoria do Bhagavad Gita, que é Deus revelado através desses versos, porque quando Deus fala, o que ele fala não é diferente dele, já que a gente está tentando aqui entender o que é o absoluto. Na medida que você vai ascensionando a sua consciência, que você vai ficando cada vez mais íntima com Krishna, você vai sentindo a presença de Deus em cada verso do Bhagavad Gita. Por isso que tem um verso lá que nós já estudamos, que Krishna diz que os devotos, quando compreendem, né, que o Senhor Krishna é a causa de tudo, de todas as manifestações espirituais e materiais, e eles estão realizados nisso, estão vivendo em uníssono, né, numa unidade qualitativa com Deus de consciência, o prazer deles é ficarem se iluminando uns aos outros, através das conversas sobre Krishna. Assim como quando eu estou dando aqui uma aula, se você realmente já tem essa avidez, essa necessidade de querer compreender melhor a filosofia védica através da expressão do Bhagavad Gita, você sente muita alegria por estar recebendo esse conhecimento. Agora, se você só está aqui num nível mental, curioso, aí vai ouvir sobre Krishna, às vezes vai achar chato, porque a sua mente ela quer respostas prontas, né? Você quer, assim, que uma pessoa te dê a realização, mas a realização não depende desse intelecto. Por isso que estudamos o Bhagavad Gita, para Krishna nos direcionar para onde devemos seguir, né? A sabedoria é a realização do conhecimento.
A sabedoria é a inteligência revelando o material que o intelecto absorve inicialmente através da leitura do Bhagavad Gita. E na medida que essa sabedoria vai aumentando, o conhecimento vai ficando transcendental. E num dia você vai ler o Bhagavad Gita assim completamente com os olhos, né, do espírito, com os olhos de um devoto puro, que é a nossa natureza comum. Todo mundo é um devoto puro de Krishna, um servo eterno, amoroso de Deus. E através do Bhagavad Gita você vai rompendo, né, os grilhões do falso ego, as crenças limitantes, a compreensão limitada de Deus, porque o próprio Deus falando, o Bhagavad Gita, ele está se auto-revelando para você. Agora, compreender a revelação de Deus significa que você tem que se autorrealizar, que você tem que ter essa capacidade de, através da sua inteligência, estar compreendendo as coisas de acordo com o plano transcendental. Você, o espírito, a parte integrante de Krishna, é naturalmente transcendental a essa energia material. Você é um átomo da potência espiritual de Deus, da potência interna. Só que essa potência que você é, como a gente sempre explica, é uma potência infinitesimal. E na relação com o infinito, que é Deus, você sendo apenas uma partícula espiritual, dentro dessa existência toda de Deus, você é chamado Tatasta Shakti. Shakti é energia, Tatasta, que pode, marginal no sentido que você pode ficar na margem espiritual ou na margem material. Agora, né, como é visto aqui, né, estamos aqui no mundo material, né, espero que esse sonho, né, um dia possa ser visto assim perfeitamente como a expressão de Deus. Então agora estamos aqui no mundo material, na margem da energia material, da potência externa de Deus, numa forma humana que é recebida através da evolução de diversas formas. E você agora está florescendo nessa forma humana, né? Caminhando, você está regando com o seu coração, através da sabedoria, das palavras de Deus, do canto do Mahamantra, para um dia chegar a esse ponto do despertar completo, onde após o abandono dessa forma humana, que pode ser agora ou pode ser em outra vida, né? Depende da avidez que você está indo para Deus nessa vida, então você, abandonando esse corpo, você retorna para a margem espiritual. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, é o Dharma do Espírito, né? O Dharma natural do Espírito é que ele é um servo eterno de Deus, seja lá no mundo espiritual, ou seja aqui no mundo material. Quando você começa a servir Deus, naturalmente você está seguindo na direção certa. Estamos aqui nesse mundo material para aprender a recobrar essa consciência de servir a Deus, tentando satisfazê-lo, reconhecendo como o desfrutador supremo, como o proprietário supremo, como o amigo supremo, e ele de dentro do nosso coração, vendo o nosso movimento em direção a ele, com amor, com consciência, com um desejo sincero, ele se apresenta naturalmente para nós, assim como ele está se revelando aqui no Bhagavad Gita, só que ele vai se apresentar daquela forma, né, mística ou transcendental, e você vai entender tudo. Você vai entender tudo. Você entra no reino de Deus. O reino de Deus é isso, é a consciência de Deus. Você pode trocar a palavra reino de Deus a palavra reino pela palavra consciência. Então, por isso se fala, quando você está na consciência de Krishna, ou no reino de Krishna, ou na morada de Krishna, ou nos pés de lótus de Krishna, naturalmente você conseguiu atingir aquilo a que se destina essa forma humana de vida.
Temos que saber usar corretamente esse precioso diamante que é a forma humana, né? Lapidá-lo assim, da melhor forma possível e oferecer esse diamante lapidado, brilhando, né, para Deus. Tudo pertence a Ele. Então nós vamos ler aqui o último verso do capítulo 16, o verso 24, as naturezas divina e demoníaca, que descrevem, né, todas as energias, ou as mais intensas, né, do modo da ignorância e da paixão, e também descreve as qualidades divinas, que são as qualidades do modo da bondade. Krishna fala, você tem que estudar atentamente esse capítulo 16, compreendendo o que deve ser feito, ou adquirido, ou rejeitado, para que você siga em paz no seu coração nessa jornada espiritual. E aí você vai ver que todas as pessoas estão vivendo, né, nesse turbilhão de pensamentos, emoções, energias, ações derivadas da influência desses três modos da natureza material, que são descritas no capítulo 14, anterior a esse, e aqui ele já está definindo, né, quais são as impressões que essas influências causam na forma humana ou na personalidade humana, na forma de emoções, pensamentos, desejos, intenções, ambições. Sabendo disso, você realmente, com essa sabedoria, você segue tranquilo. Depois é só orar e vigiar. Ou como Krishna diz, né, só você manter a sua mente, a sua atenção focada nos pés de lótus dele, com essa confiança plena, atento a cada momento na sua vida para você conduzir a sua existência de uma maneira vitoriosa, próspera, né? Com sucesso, em tudo, tanto no lado material quanto no lado espiritual. Se bem que para o devoto só existe um lado, que é o lado divino, que é o lado de Krishna. E isso que é o devoto puro, é você poder caminhar nessa potência externa de Deus, chamada energia material, com a consciência da potência interna de Deus, que é chamada energia espiritual. Você sendo Tatasta Shakti, a energia marginal de Deus, e tanto a energia material quanto a energia espiritual estão contidas na sua performance de ser. Agora você está aqui, mas esse não é seu mundo. E é isso que a gente está revelando aqui nesse verso, né? Nesse capítulo onde Krishna diz, você não é daqui, mas se você quiser se situar na margem espiritual, você tem que seguir as qualidades divinas que estão sendo reveladas aqui e se afastar, né, ou se desapegar das qualidades demoníacas, que são como um imã que estão atraindo a sua consciência para uma vibração mais inferior, né, ou externa, onde você vive a sua vida em completa ilusão. Temos que ficar atentos a isso, né? É muito fácil escapar da Matrix, da Maya, da energia material, quando você tem conhecimento da Maya. Como ela atua, né, através das suas armadilhas, que são provenientes da ação desses três modos da natureza material, que, se combinando, se convertem em infinitas derivações, que são essas manifestações na forma de pessoas, de lugares, planetas, universos, situações. Tudo isso aí é produzido pela energia básica dos modos materiais. E aí você tem que estudar o capítulo 14 para entender. Eu devo ter alguma palestra que eu já falei sobre isso também. Mas essencialmente, né, esse verso aqui tem até um significado grande aqui de Srila Prabhupada. Krishna está estabelecendo o que devemos fazer, né? Qual a importância das escrituras, do Bhagavad Gita,
Por que não devemos tentar encontrar Krishna de uma forma assim, isolada, particular? Não, nós temos que nos associar com pessoas que já se realizaram Krishna. Isso torna tudo mais fácil. Se tem instruções do Bhagavad Gita, por que você vai tentar inventar uma filosofia ou desenvolver uma metodologia própria? Todo mundo tem que seguir aquilo que Deus está falando. É simples entender isso. Certo? Então aqui, esse verso, né, 24, Krishna está dizendo a Arjuna: Tasmati chastram pramanam te karya karya vyavastitau gnatva shastra vidanu kitam karma kartum ihaskasi. Tradução: é através das normas dadas nas Escrituras que se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é dever. Conhecendo essas regras e regulações, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Essa aqui é uma fala do próprio Deus. Então ele está falando: eu venho aqui nesse universo, em todos os universos, né, de tempos em tempos, e restabeleço a sabedoria que contém as normas e deveres para que os espíritos que realmente estão despertando, né, que estão despertos, sigam essas normas dadas por Deus para voltar para a realidade última da nossa existência, para viver no céu espiritual chamado Vaikuntha Lokadama. Esse nosso mundo, né, chamado energia material, que contém vários universos materiais, ele está presente dentro dessa realidade espiritual. Então é como se uma prisão está dentro de uma realidade social. E nós estamos aqui aprisionados nas energias grosseiras e sutis, né, onde o falso ego é o elemento comandante mais sutil, mais difícil, né, de superar, sem essa prática do serviço devocional. E estamos aqui simplesmente tentando recuperar a nossa consciência máxima, que é viver com Deus no mundo espiritual em plenitude de amor e consciência. E enquanto estamos aqui nessa forma humana, vamos treinando, né? A nos mantermos nessa consciência fixa nos pés de lótus de Deus, onde ele fala: pensa sempre em mim. Maumana. Então o Krishna está falando aqui, ó, é através das normas dadas nas Escrituras. Então temos os Vedas, né? Mas eu aprecio muito o Bhagavad Gita, né, o Srimad Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita. Essas três escrituras, né, também tem o Bhakti-rasamrita Sindhu, algumas escrituras que os devotos de Sri Krishna Chaitanya deixou exatamente com esse propósito para orientar o caminho da Bhakti Yoga, do amor por Deus. E você tem essa sabedoria em mãos, você estuda, por quê? Porque você quer sair daqui dessa ilusão, você quer sair de Maya. Você não quer prolongar a sua ilusão, ter sucesso como um falso ego na energia material. A ideia é que quando você desperta, a iluminação da sua inteligência fala assim: já chegou seu tempo. Não tem problema ficar aqui no mundo material, desde que você esteja consciente de Krishna, fazendo o dever, né, que Deus nos orienta, seguindo algumas regras e regulações dadas nas Escrituras, que são orientadas por Deus através dos seus devotos ou diretamente, e você vai seguindo essas orientações que são condutas, né, ou atitudes, ou hábitos, ou uma programação espiritual
que garante a você para que na hora do abandono dessa forma física, você possa retornar para a energia espiritual. Então isso é muito incrível, né? E simples. Porém, se torna difícil quando o seu falso ego, ou seja, quando o seu engano de se identificar com essa forma humana, pensando que você é essa forma humana, você passa a considerar os conselhos de Deus como algo fora desse contexto programado que você tem da autoenganação. Assim tem a autoenganação e tem a autorrealização. Quando você realiza Krishna, naturalmente você fica com Krishna, você fica cantando Maha Mantra, Hare Krishna, você age em comunhão com Deus nesse mundo e tudo na sua vida passa a ser assim perfeito, você vive em harmonia. Isso aí que significa o acréscimo que o Mestre Jesus fala. Se você busca a consciência de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, né, a lei de Deus, naturalmente você não vai ficar prisioneiro da sua mente, da sua luxúria, da sua cobiça, do modo da paixão, do modo da ignorância. E você se liberta. Conhecer a verdade significa isso, que eu estou falando aqui em poucas palavras. Então você vai conhecer a verdade, né? Se aproximando de pessoas que já realizaram a verdade, vai conhecer a verdade através das Escrituras. Mas, na verdade, tudo vai depender do quanto você está rendido de coração a Deus, para que essas pessoas, através de suas palavras, possam penetrar, né, no coração de vocês, de uma forma transcendental. E também, quando você lê as Escrituras, você possa ler com os olhos espirituais. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus que vai te dar o conhecimento ou o restabelecimento no caminho da vida espiritual. Por isso Krishna fala, se você tem que entender que eu sou Deus, que eu vim aqui, falei o Bhagavad Gita, você vai seguir as diretrizes do Bhagavad Gita, e isso vai fazer com que você se purifique, né, junto com o santo nome de Deus, que é o método prescrito por Krishna nessa era de Kali Yuga, e fazendo assim, com uma rotina, né, uma repetição espiritual, porque você quer isso, você não quer mais ficar preso nessa matrix, nessa ilusão, através dessa prática constante que se chama serviço devocional, você vai se iluminando. Então, o serviço devocional é isso, é tentar satisfazer a Deus mostrando interesse real nele. Só de você estar ouvindo uma palestra sobre o Bhagavad Gita, sobre Krishna, isso já é um serviço devocional, né? Serviço devocional começa com cantar e ouvir. Cantar, você canta o santo nome, você ouve sobre Krishna, depois você lembra de Krishna. Isso é uma prática que você vai amadurecendo, e quanto mais você faz, mais isso fica fazendo parte daquilo que você realmente é. Essa conexão vai acontecer através da prática constante e do desapego do mundo material através dessa autoenganação ou identificação falsa com essa forma material, que é só um robô, né? É um mecanismo biológico que faz você perceber o mundo e ter experiências aqui dentro daquilo que se chama a energia material, e você não é nada disso. Você é o comandante desse corpo material, que é dominado pela mente. Tudo está mergulhado na mente de Deus. E você, como espírito, é uma consciência que está mergulhada na consciência de Krishna, na consciência de Deus. E quando você dá um mergulho na consciência de Deus, você se torna senhor da sua mente. E naturalmente o seu corpo material, a sua forma física, humana, vai seguir aquilo que é o padrão da sua consciência desperta. Porque você entendeu que Krishna é Deus, então você se rende aos pés de lótus dele com toda a confiança.
E naturalmente fazendo isso, você passa a ser o controlador da sua vida, o senhor da sua vida, nesse sentido progressivo de evolução, através dessas formas, né, de recuperar essa consciência que você é naturalmente. Por isso, Krishna está falando aqui, ó, conhecendo essas regras e regulações, né, você vai entender, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Tem que agir, você tem que se elevar gradualmente. Gradualmente, Krishna fala, ó, eu estou falando aqui, se você segue as leis, se você segue o padrão de atuação nesse mundo que vai purificar a sua existência, com certeza, Krishna está falando aqui, ó, você vai agir de modo que vai se elevar gradualmente. Certo? Então é assim, né? Não tem essa coisa de, eu vou começar a cantar Hare Krishna, amanhã eu já estou iluminado, já estou vivendo em Krishna, porque você já está vivendo em Krishna. Mas você não percebe isso, porque você não está situado naquilo que você é. Por isso que existe o conhecimento, por isso que existe o processo de cantar o santo nome, para você chegar nesse padrão de vibracional interno, de pureza, onde você se conecta com Deus. E gradualmente, você se mantendo nessa posição fixa, as coisas vão se autorresolvendo na sua vida. Não precisa fazer esse esforço, né? O sacrifício é o quê? O sacrifício é sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna. Isso significa amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor, né, inicialmente, vem na forma de fé, de confiança, né, onde você entrega o seu espírito para Deus. Aí essa fé até existe na escritura, tem uma escritura que vai desenvolvendo as etapas, as fases desse amor, né, que começa com a fé, aí você vai se associando, aí você vai participando de bhajanas, depois você vai se apegando a Deus, vão surgindo movimentos evolutivos da alma, onde a sua consciência vai abrangendo cada vez mais essa frequência do amor, até que você chega, né, em bhava, depois prema. Prema significa amor puro por Deus. E é nesse ponto que nós temos que chegar. Saber quem é Deus, saber que somos partes integrantes dele, né? E que para estarmos no mundo espiritual diretamente em contato com ele, Vaikuntha Loka Dhamma, ou Krishna Loka, ou Vrindavana, nós temos que elevar, né, a nossa frequência de amor até o ponto em que no nosso coração se crie essa realidade de Vrindavana, de Vaikuntha. Então, Srila Prabhupada era assim, né? Ele tinha esse padrão, por isso que a gente fala uma vez, aconteceu, né, uma história em que começaram a cantar aquele mantra, né, de Vrindavana, Jayurada Madhava Kunjabihari. Então, Prabhupada, ele estava em Vrindavana, ele se transportou imediatamente para Vrindavana e ficou no estado de êxtase. Ele, aqui no planeta Terra, estava, né, de alguma forma, gozando os passatempos de Krishna. De uma forma real, né, porque o real é isso. O real é você estar com Deus. E aqui nessa forma humana, você vai evoluindo, vai estudando os passatempos, vai meditando nos passatempos, isso tudo é uma forma de você estar contactando a realidade eterna, onde você vive diretamente em contato com os passatempos amorosos de Deus. Compreende? Então, há todo um esforço nosso apenas para seguir, né, as normas, os conselhos de Deus, a didática, a estética, né? Porque é tão belo, né, você ter o conhecimento do Espírito. É a única base segura para qualquer alma que está vivendo aqui essa experiência material. E estando assim, nesse sentimento de união amorosa com Deus, você vivendo no serviço devocional,
naturalmente você vai viver a sua posição eterna, mesmo aqui dentro desse corpo. É igual um ator no teatro. O ator faz o papel, né, que ele representa, pelo diretor lá, mas ele não esquece quem ele é. Ele pode até atuar de tal maneira que até parece que ele é o personagem mesmo. Porém, ele não esquece quem ele é. E depois, muitos atores se tornam diretores. Passam a dirigir a sua própria vida, em vez de simplesmente terem uma representatividade nesse mundo material, através de um ego que é perfeitamente controlado pela consciência. E aí tem hora que você se torna aquilo que se chama um devoto puro, ou um mestre, e você passa a dirigir as outras almas que nada mais são do que atores nesse cenário cósmico, e dá a eles os papéis, né, dentro daquilo que se chama serviço devocional, para eles atuarem nesse mundo. E eles representam os seus talentos divinos aqui, tentando satisfazer a Deus, e esse é o treinamento para você atingir um padrão de conduta qualitativa que na hora da morte você vai para o mundo espiritual e executa aquilo que é pelo qual Krishna te criou. Tá? Então, dever, né? Se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é dever. Dever, né, quando a gente fala assim, é dharma, né? Dharma. Dever é aquilo que você tem que fazer. O que o espírito tem que fazer? Qual é o dever dele? Aí Krishna fala, o dever do espírito é estar unido comigo em consciência. Mas para isso ele precisa se purificar. Por isso eu crio algumas maneiras, né, de você trabalhar com as suas energias. E esse capítulo em específico mostra as qualidades divinas que você vai adquirir, são a forma de você cumprir seu dever. E as qualidades demoníacas, que também são descritas, é aquilo que é o não dever. Por isso, estudar esse capítulo vai te colocar numa condição plena de entendimento, né? Então, é muito simples entender isso. Qual é o meu Dharma, né? Sanatana, eterno Dharma. Qual é o meu eterno dever? Amar a Deus. Certo? Não importa onde você esteja. Só que você tem que ter essa necessidade de pedir a Deus, Deus, eu quero amar você acima de tudo. Eu quero sentir esse amor que eu perdi, porque eu entrei aqui nesse mundo material, agora eu estou viajando, eu estou imaginando, eu estou especulando, intelectualizando tudo nessa energia material, e eu não quero ficar mais nessa, eu quero viver a minha realidade de ser nessa conexão com a sua pessoa absoluta, que é o Ser Supremo. Por isso que cantamos o Mahamantra Hare Krishna, né? Esse mantra Hare Krishna, né? Hare quer dizer Radharani, né? Você está pedindo, Radharani é o amor de Deus personificado, e Krishna é o ser todo atrativo. Você está pedindo que esse amor de Srimati Radharani se manifeste no seu coração para você ir logo para esse ser todo atrativo que é o Senhor Krishna. E Rama é Krishna, me dê esse prazer absoluto. Deixa eu viver aqui nesse mundo material com essa alegria, essa felicidade de servi-lo devocionalmente, manifestando o meu amor. É isso que você está pedindo quando você canta o Mahamantra Hare Krishna. É só isso. Me purifica, me coloca em serviço aqui, para eu não ficar viajando nas coisas materiais, na luxúria, na cobiça, na ira. É isso, o Mahamantra não é para você cantar para ter benefícios materiais, entendeu? Benefícios materiais vem como acréscimo de você estar amando a Deus, porque tudo que existe é Deus. Por isso o devoto puro, ele anda em destemor. Ele sabe que Krishna vai suprir tudo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
ou tudo me suprirá. Mas as pessoas têm medo, têm dúvida, não têm fé, não têm confiança. E aí, por causa disso, elas não se rendem totalmente a Krishna. E Krishna exige amor total, entrega total. Porque você só pode se purificar e atingir, né, esse estado de pureza máximo de consciência se você estiver vivendo na consciência de Krishna. Ou seja, quando o todo está sendo a manifestação consciente da parte. Você não pode viver a parte de Deus nesse sentido assim dessa individualidade, assim, que Deus está lá, eu estou aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Isso aí é o falso ego. Quando você se conecta com Krishna, imediatamente o seu coração se torna, né, um meio de transbordar a consciência de Krishna aqui na humanidade. Aí você faz isso aí com a maior intensidade possível, apesar de você estar, às vezes, né, sobrevivendo nesse mundo material, mas a sua intenção real, o seu dever, o seu dharma, né, a sua submissão às leis de Deus, não por obrigatoriedade nem por medo, mas por sabedoria, que você sabe que se você permanecer em certas energias, você vai evoluir. Se você permanecer em outras energias, você vai se degradar. E você é independente para escolher isso. Porém, quando você tem a sabedoria, mas escolhe a ignorância, então isso aí é o modo da estupidez, né? Fala assim, é o quarto modo. É o modo abaixo do modo da ignorância, que as pessoas no modo da ignorância, pelo menos, elas não sabem o que tem que fazer. Mas o modo da estupidez é quando você tem a sabedoria do Bhagavad Gita e não faz, não canta o santo nome, não lê o Bhagavad Gita, não quer ouvir os devotos falando de Krishna. Você não está interessado, né? Chega ao ponto em que você rejeita Deus, ou inventa um Deus, ou você quer ser Deus só para não se render para ele. Isso é o falso ego. O falso ego está tentando viver de qualquer maneira. Mas esse falso ego aí não existe, é um engano, é uma auto-enganação. É porque você não está realizado em si mesmo, você tem que transparecer sendo algo em alguma coisa. E assim começa na forma humana você a compreender esse processo, né? Tem que ter uma certa abstração para você compreender o eu. E daí Krishna, amorosamente ou misericordiosamente, vai mostrando para você o caminho da perfeição. E aí Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, ele é a encarnação da misericórdia de Krishna, olha só. Não só Krishna, Vishnu, né, manifesta a misericórdia em nosso coração, como o próprio Deus veio nessa encarnação da misericórdia, representando todo o amor de Srimati Radharani, nos dando o exemplo do que é um devoto puro. Não tem como não saber isso, porque está tudo revelado. Mas a profundidade de você entender isso, né, em graus cada vez mais conscienciais, vai depender de você se render a Deus, de você entregar sua alma a Ele, de parar de ficar preso a tantas informações da energia material, se desapegar de televisão, de internet, se desapegar de assuntos superficiais, frívolos, né? Maledicência, fofoquinha, falar mal de devotos, falar mal de demônios. Você sai disso tudo, você só fica com Krishna. Esse é o máximo do máximo, quando você está vivendo aqui no mundo material, mas a sua mente está completamente refugiada nos pés de lótus de Krishna, você abandona essa floresta da ilusão, não tem mais essa curiosidade por assuntos mundanos, por mais encantadores que eles sejam, né? Você escapa de todas essas armadilhas, porque você entendeu. Eu estou aqui porque eu tenho que voltar para o mundo espiritual. Eu estou aqui porque Krishna está me dando uma oportunidade nessa forma humana de eu reconhecer, né, que existe algo superior a essa energia material. Vou reconhecer o eu também, que sou, e reconhecer a presença de Deus no meu coração.
E através da prática, meio que desinteressado da maia, de tudo aquilo que acontece dentro da influência dos modos da ignorância e da paixão, que é o que acontece, né, para 99% da humanidade, eles estão perdidos nesse movimento das qualidades demoníacas. Por isso eles não sabem o que eles têm que fazer ou o que não têm que fazer. Eles não conhecem as normas, né? Mas as normas você tem que seguir não como uma fé cega, como uma doutrina obrigatória, ou com fanatismo. As doutrinas tem que seguir porque você sente que esse é o melhor jeito de você escapar aqui de Maya. Que Krishna, misericordiosamente, está nos dando a graça do Bhagavad Gita, e quando você lê o Bhagavad Gita com esse espírito de não criticar ninguém, não julgar ninguém, respeitando todo mundo, tolerando, ficando humilde, né? E fala, eu quero voltar para Deus. Não estou preocupado se como isso vai refletir na sociedade ou como as pessoas vão me ver, né? Eu simplesmente, em meu coração, quero voltar para Cristo. E se Cristo não está no meu coração, eu vou aproveitar agora que eu entendi. Agora, como é que eu faço para ficar cada vez mais consciente dessa presença? É manter a minha mente pensando sempre nisso. É esse pensamento constante que vai nos libertar. Mas você está vivendo no mundo. O mundo está acontecendo, você está observando o caos, como as pessoas agem. Você observa o desejo de poder, o desejo de dinheiro, a luxúria, as perversões, a degradação, as guerras, as incoerências de tudo, a loucura mesmo, né? Kali Yuga é uma loucura, é um pesadelo, certo? Mas você está vivendo um sonho bom, porque você está com Krishna. E aí, por mais caótico que seja tudo nesse mundo, quanto mais desinformações ou narrativas, né, que agora parece que é a era, né, da tecnologia, da loucura, de tanta informação, você sai disso tudo. E aí você vai ficando cada vez mais com Krishna, e Krishna vai criar a realidade dessa consciência vibratória que você tem em relação a ele. Nada pode acontecer com uma pessoa se ela está vivendo no refúgio de Deus, plenamente entregue. Quando ela entra no reino de Deus, na consciência de Deus, ela entra em outra dimensão de ser nessa existência, seja na material ou na espiritual. Você entra na dimensão real. E na dimensão real você pode ver como que é a prisão material. E você pode estar na prisão material, mas com o ser na liberdade espiritual. Por isso que quando você conhece a verdade te liberta. E o normal seria o quê? O normal seria todo mundo viver livre. Porém, faz parte do mundo material existir o sistema de trevas, porque muitas pessoas só despertam através do sofrimento, da dor, da agonia, dessa programação que uma hora a pessoa fica cansada, né? Eu não quero mais, está errado, está alguma coisa errada. Olha aí a política, olha a religião, olha o que o pessoal está fazendo, olha os valores do mundo, não tem amor a Deus, todo mundo cheio de filosofia, cheio de, né, realidades que não tem nada a ver com Deus. E aí você pega essa joia na mão, o Bhagavad Gita, e uau, entendi. Então, quando você segue as normas que Deus está falando, você nem está satisfazendo a Deus, você está fazendo um favor para você mesmo. Deus já veio aqui, já deixou tudo. Já deixou, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Já deixou o mantra, já deixou tudo aqui. Ele está presente no nome dele. Krishna é o nome dele. Imagina, muito fácil. Você está presente com Cristo. Então, em vez de você ficar aí na internet 10 horas, 12 horas, fica no santo nome de Deus. Entendeu?
Não precisa largar o celular, ou a televisão, nada, mas você passa a discernir, a selecionar o que você gosta de ver, mas sempre escolhendo, né, ficar mais na plataforma espiritual. Não tem essa ideia de que eu vou para a vida espiritual, vou abandonar o mundo material. Não, você vai abandonar a consciência, a mentalidade que é regida pelos modos inferiores da natureza, que produzem, né, como resultado, essas qualidades demoníacas. Por isso que as pessoas são chamadas demônios, né? Não demônios assim, demônios. Ninguém é mau. Todo mundo é um devoto puro de Krishna, só que está vivendo as qualidades demoníacas, e essas pessoas são chamadas demônios. Mesmo pessoas boas. E as pessoas que estão nas qualidades divinas, no modo da bondade, estão acelerando esse processo de despertar. Então são pessoas divinas, né? Temos que divinizar a nossa vida, espiritualizando o nosso contato com Deus, purificando a nossa existência. Então vou ler o significado aqui. Srila Prabhupada aqui, como se declarou no 15º capítulo, todas as regras e regulações contidas nos Vedas são próprias para se obter o conhecimento acerca de Krishna. Quem estuda o Bhagavad Gita passa a compreender Krishna e se situa em consciência de Krishna, ocupando-se em serviço devocional. Entende-se que ele alcançou a mais elevada perfeição de conhecimento oferecida pela literatura védica. Quando você executa o seu dever, você está ocupado em serviço devocional, com o espírito completamente consciente, você alcançou a perfeição do conhecimento. Você está agindo de acordo com aquilo que é a sua natureza real, servo eterno amoroso de Krishna. Tá? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu facilitou bastante este processo para que a gente se purificasse e se situasse na nossa posição real de serviço devocional. O que ele fez? Ele pediu às pessoas que simplesmente cantassem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E que se ocupassem no serviço devocional ao Senhor e comessem os restos do alimento oferecido à deidade. Tá? Deve-se entender que quem se ocupa diretamente em todas essas atividades devocionais estudou toda a literatura védica e chegou à conclusão perfeita. Se você está cantando, né, que é como ele fala, se você está ocupado no serviço devocional e está comendo os restos de alimentos oferecidos à deidade, ou praçada, né, que é chamada a comida oferecida a Deus, você pode fazer em casa também, né, mas na deidade tem uma egrégora mais poderosa dessa alimentação. E se você estiver fazendo isso, Prabhupada falou assim, você pode dizer que você já estudou toda a literatura védica e chegou à conclusão perfeita. Você estuda, vida após vida, só para isso, para você se situar na sua posição real e se ocupar aqui nesse mundo com a qualificação daquilo que você representa eternamente. E você vai cantar o nome de Deus e vai comer os restos, né, oferecidos a Deus, que você pode fazer na sua própria casa. Então, ó, cantar, comer e satisfazer a Deus. É bem simples o processo, né? É claro que para as pessoas comuns que não estão em consciência de Krishna, ou que não se ocupam em serviço devocional, os preceitos védicos decidem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. É necessário agir dentro desses princípios
e não questionar. Tem que ter entrega, né? Isto se chama seguir os princípios do Shastra, ou das Escrituras. O Shastra, a Escritura, não tem os 4 principais defeitos presentes na alma condicionada, que são sentidos imperfeitos, propensão a enganar, cometimento de erros e ilusão. Quando Deus fala, não tem esses 4 erros, que são quando a gente quer estabelecer uma filosofia, uma metodologia, uma ideologia, a gente comete erros porque a gente tem esses 4 tipos de erros presentes na alma que está condicionada pela matéria. Sentidos imperfeitos, propensão a enganar, cometimento de erros e ilusão. Estes 4 defeitos principais da vida condicionada desqualificam a alma, né, o espírito, para elaborar regras e regulações. Por isso, todos os grandes santos, acharyas, né, mestres espirituais, e grandes almas aceitam intactas as regras e regulações descritas nos Shastras, pois elas estão acima desses defeitos. Na Índia, há muitos grupos que se dedicam à compreensão espiritual. Em geral, eles classificam-se em 2 grupos: os impersonalistas e os personalistas. Ambos, porém, passam suas vidas pelos princípios dos Vedas. Não importa se você acredita que Deus é impessoal ou pessoal, né? Essas almas geralmente seguem os princípios das Escrituras, tá? Dos Vedas, né? Vedas quer dizer conhecimento. Sem seguir os princípios das Escrituras, ninguém pode elevar-se à fase de perfeição. Considera-se afortunado, portanto, aquele que de fato compreende o significado dos Shastras, das Escrituras. Né? Por que você está seguindo, né, os Shastras? Na sociedade humana, o desinteresse pelos princípios que propiciam a compreensão acerca da suprema personalidade de Deus é a causa de todas as quedas. Esta é a maior ofensa cometida na vida humana. O desinteresse pelo que Krishna está nos ensinando aqui no Bhagavad Gita. É muito ofensivo, né? Que o Senhor de toda a vida, de toda a existência, vem aqui te ajudar passando conhecimento e você simplesmente não aceita ou rejeita. Isso é muito ofensivo. Imagina. Portanto, Maya, a energia material da suprema personalidade de Deus, está sempre nos causando problemas, sob a forma das 3 classes de misérias. Esta energia material é constituída pelos 3 modos da natureza material, conforme, né, falamos muito nessa reflexão aqui, nessa aula. Para que se possa abrir o caminho da compreensão acerca do Senhor Supremo, é necessário, pelo menos, elevar-se ao modo da bondade, adquirir essas qualidades divinas que estão no início aqui desse capítulo. Sem elevar-se ao padrão próprio do modo da bondade, a pessoa permanece em ignorância e na paixão, nas qualidades demoníacas, que são a causa da vida demoníaca, essa vida em que você rejeita Deus, rejeita as normas, o dever, as escrituras, porque é o falso ego, né? O falso ego não quer perder o domínio. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância zombam das escrituras, zombam do homem santo e zombam da devida compreensão acerca da suprema personalidade de Deus. Eles desobedecem às instruções do mestre espiritual e não se importam com as regulações contidas nas escrituras.
apesar de ouvirem as glórias do serviço devocional, eles não se sentem atraídos. Assim, eles fabricam seu próprio processo de elevação. Estes são alguns dos defeitos da sociedade humana que conduzem a uma condição de vida demoníaca, que é o que estamos, observando nessa atualidade. Entretanto, se alguém é capaz de ser guiado por um mestre espiritual autêntico e credenciado, que possa levá-lo ao caminho da elevação, a fase mais alta, então a sua vida se torna bem-sucedida. Então, já é Srila Prabhupada, que terminam, os significados do Srimad Bhagavad Gita, que trata das naturezas divina e demoníaca. Então, para encerrar aqui, eu lembrei até aquela parte da Bíblia, que Jesus Cristo, um mestre espiritual, reconhecido também, tenho como um mestre de coração, ele disse, se você constrói uma casa na areia da praia, a base é irregular. Então vem as ondas, batem nessa casa, vai desestruturando, que ele vai comendo aquela areia, e essa casa é derrubada. Por isso que no significado Srila Prabhupada falou das quedas, quando a pessoa não segue, quando ela cria um modelo próprio de religiosidade, que é o que vemos muito acontecendo aqui em Kali Yuga, lobos vestidos de cordeiro, pessoas interesseiras querendo ganhar sempre poder e dinheiro com religião, política, entretenimento. Então, Jesus fala, se você constrói a sua metodologia, então isso significa como construir uma casa na areia da praia. Mas para quem ouve, as palavras, do padrão que Jesus falou, ou como Krishna está falando no Bhagavad Gita, constrói sua casa sob a rocha, onde as ondas, do mar vão bater, mas ela não vai cair porque ela está alicerçada num padrão divino. Então tem lembrei dessa parábola aqui para a gente fechar com chave de ouro. Então o Krishna está falando, os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão levando essa mensagem que vai fazer com que o coração das pessoas sejam construídos numa base sólida da realidade espiritual, no padrão absoluto. Então, esses corações com certeza vão despertar o amor a Deus e chegar a esse ponto da iluminação e viver aqui nesse mundo como todo mundo deveria viver, livre. Essa liberdade é interna. Uma pessoa que tem essa liberdade interna, mesmo que você coloque ela numa prisão, ela não vai se sentir presa, porque ela está vivendo em outro grau de consciência. E assim nós temos que aprender essa mágica, de estar no mundo sem ser do mundo. Você vai viver no caos, mas internamente você está sempre no paraíso. As pessoas sofrendo, reclamando, tristes, depressivas, vivendo uma vida miserável, não querendo saber das Escrituras, não querendo saber de Deus, ocupando Deus por causa de tudo, orgulhosas, ninguém se aproxima de uma pessoa que já está vivendo realizada em Deus, todo mundo só vivendo no lado externo da existência, pessoas más, quanta maldade aí, que nem se deve falar aqui que está acontecendo. Enquanto isso, o devoto está vivendo na plenitude de Deus, na consciência transcendental, irradiando luz, irradiando amor, sabedoria, inspirado por Deus, momento a momento, para viver uma vida plena e, de alguma forma, tentar levar essa mensagem divina, sem alteração do que Deus está falando, e assim ele segue o seu dever, o seu dharma, o seu serviço devocional nesse mundo, com muito carinho, com muito agradecimento, gratidão, reconhecendo essa presença de Deus, que é o amigo supremo,
Deus é seu amigo, você é eterno. Você é eterno, você vai seguir com ele sempre. Você só tem que dar uma abertura no seu coração para ele se manifestar. E aí você vai ficar com a consciência de Krishna, vai sair da consciência de Maya, que é essa consciência que se individualiza de tal modo que pensa que está separada de Deus, né? Mas só o espírito pode sentir o que é essa união mais do plano absoluta, onde você fala eu e Deus somos um, nesse sentido qualitativo de consciência, onde Krishna se manifesta através da nossa consciência. A consciência do todo se manifesta através da consciência da parte, porque a parte nada mais é do que uma parte integrante do todo. A parte é o todo como parte. E o todo deveria se manifestar em todas as partes para que houvesse perfeição de ser, de agir, de sentir, de amar. A nossa alegria é a alegria de Deus, nossa felicidade é a felicidade de Deus. E por isso, na medida que você vai cantando esse Mahamantra Hare Krishna, a misericórdia, né, natural de Krishna se manifesta para você, a graça, a iluminação surgem por causa dessa intenção real que você tem de se autorrealizar, e é isso que Krishna fala. Então pensa sempre em mim. Você não quer me realizar? Então pensa sempre em mim, porque se você não pensa em mim, como é que você vai me realizar? E essa metodologia de cantar o Santo Nome é a instrução que Krishna nos deu para essa Kali Yuga. Você pode estar cantando o Santo Nome o tempo todo. Tira um tempo para cantar na japa, com voz alta, voz mental, meditando no Santo Nome. E está tudo bem. Está tudo bem, está tudo perfeito. Ok? Terminando o capítulo 16, foi super legal, mas talvez eu volte ainda para estudar as qualidades divinas. Tá bom? Então, um beijo, muita luz para vocês, mantenham-se firmes, deixe um pouquinho o mundo dos encantos, né? Materiais de lado, use o mundo material moderadamente. Nunca entre na realidade programada, condicionada de seres que não estão interessados em Deus. Cada um no seu quadrado, cada um faz a vida do jeito que a vida tem que ser. Seja um co-criador divino, maravilhoso nesse mundo, seja feliz, não dependa de ninguém, viva apenas com Deus, associado com pessoas que têm uma mentalidade mais autorrealizada, né? Então fiquem sempre com Deus, muita paz. Haribo!